Hoje está conosco o pastor Fábio Saraiva, também professor. Muito prazer, pastor, estar aqui conosco. Prazer é todo meu. Gratidão a Deus pelo convite, obrigado pela confiança. E a gente espera que, como dizem, se o seu podcast cresça, né, desenvolva, que muita gente conheça, possa abençoar a vida de muita gente em nome de Jesus. Que bom. O pastor Fábio Saraiva pastoreia a Primeira Igreja Batista de Itaguaçu. Já está lá o quê? Quanto tempo? 6 anos? 6 anos. 6 anos. Mas antes, dava aula aqui em Linhares, né? Eu acredito que muitos já estiveram com o Fábio Saraiva, professor. Isso aí. Certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre anjos e demônios, né? E ele tem uma grande e vasto conhecimento, nós vamos explorar ele nesse dia para nos agraciar com seu conhecimento. Vamos começar? Amém. Você quer começar com anjo ou com demônio? Pode ser com os anjos. Então nos diz um pouquinho mais sobre essa questão dos anjos. Então, quando a gente pensa sobre anjos nas escrituras, a gente tem que fazer uma relação de que a ideia de anjo ela é crescente. Ou seja, primeiro a gente tem na teologia do Antigo Testamento a concepção de que anjo era tudo aquilo que não era humano, de alguma maneira. Por exemplo, quando o anjo se aproxima de Abraão, aquilo ali é narrado por Moisés como um anjo. Mas também, por exemplo, na Páscoa, quando Deus diz aos israelitas de que o anjo do Senhor passaria e se as casas, o umbral das portas não tivesse marcado com o sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12. Isso, Êxodo capítulo 12. Ali também é uma espécie de anjo que viria, entendeu? Cumprindo a vontade de Deus. Então essa construção de anjo, primariamente, vem com a ideia de que tudo que não é humano e que se manifesta de alguma maneira é anjo. Então, por exemplo, o anjo tinha no Antigo Testamento uma função muito de cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus de alguma maneira. Então, tem muita gente até que vê que esse anjo do Senhor no início do Antigo Testamento era Cristo, porque identifica muito esse anjo do Senhor como recebendo adoração, em Gênesis capítulo de número 15, recebendo adoração quando ele se apresenta lá entre os capítulos 5 e 6 de Josué. É o anjo, por exemplo, que se apresenta na sarça ardente diante de Moisés e diz: Moisés, tira a sandália, que a terra é santa. Então há uma relação direta dessa questão dos anjos com talvez uma manifestação direta de Deus. Mas o que acontece? Por que tudo é chamado de anjo no Antigo Testamento? Primariamente no início. Porque não havia um desenvolvimento teológico tão grande assim, entendeu? O desenvolvimento era muito pequeno. Por exemplo, se a gente lê o Gênesis, capítulo de número 1, que é um tema de um outro momento, mas a gente vê, por exemplo, uma narrativa muito simples. Deus, em 7 dias, criou todas as coisas, entendeu? 6 dias criou todas as coisas, no 7º descansou. Você pega, por exemplo, essa narrativa, é uma narrativa simplificada. Claro que tem muita coisa, né, no campo da física, da química, que se explicaria de forma, né, muito detalhada, muito complexa, mas que Moisés não tinha nem conhecimento, nem propósito de justificar o livro de Gênesis sob o aspecto científico. Assim como também, principalmente a Bíblia, não tem tanto a necessidade ou a função ou o objetivo, principalmente dos escritores, de tentar trazer definições. Sim. Um ser que não era humano era angélico, entendeu? Ou seja, era divino. A palavra hebraica lá que é malak, né? Significava justamente essa ideia de anjos, né? Anjos também, depois a gente aprende que também era, além dessa ação direta de Deus de alguma maneira, também eram seres espirituais. Existe, por exemplo, 2 termos, tanto em Gênesis capítulo 6, quanto também em Jó capítulo de número 1, que é o texto Benai Elohim. Ben, em hebraico, é filho. Benai, filho de Elohim. Ou seja, filhos de Deus. E muita gente vai dizer assim, filhos de Deus, povo de Israel. Mas na teologia do Antigo Testamento, filhos de Deus não está identificando o povo de Israel. Em nenhum momento a palavra Benai Elohim significa filhos de Deus como povo. A palavra Benai Elohim no Antigo Testamento, ela é traduzida como anjos. Então aí a gente começa a ver no Antigo Testamento, na parte antiga, lembrando que o livro de Jó
possivelmente o etíope Jó tenha vivido no período de Abraão, mais ou menos um pouco antes ou um pouco depois, mas apesar do recorte bíblico estar do lado dos livros ali poéticos de Salmos, Provérbios, Jó está lá no início. Então a construção do termo anjo antigamente era algo muito subjetivo, entendeu? Podia ser anjo, malak, podia ser Benai Elohim, para identificar anjos também, entendeu? Mas era alguma coisa que vinha de Deus e se manifestava diante dos homens. Isso foi melhorando, sendo construído de uma forma mais clara, mais objetiva no coração das pessoas, ao ponto também que Deus vai se relacionando com o seu povo, vai se relacionando com os seus profetas, vai se relacionando com pessoas das mais variadas, vai dando visões aos profetas. Você vê, por exemplo, Zacarias vendo imagens de anjos, você vê outros profetas também vendo símbolos de anjos, tudo isso sendo declarações de justamente alguém que está vendo que existem seres à volta de Deus que de alguma maneira os pertence e os serve, e serve aos seus propósitos. Isaías, por exemplo, viu Deus assentado no alto e sublime trono, e os anjos, né, voavam à sua volta, cada um com 3 pares de asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, né? Então, quer dizer, essa narrativa já é uma construção de um período mais moderno da cultura israelita, sim, onde o aprendizado e a ideia do anjo já é uma questão mais ligada a seres que estão com Deus, servindo a Deus e os seus propósitos. Por exemplo, no livro de Daniel, você tem pela primeira vez um anjo definindo o nome, que é chamado de Arcanjo Miguel, no profeta Daniel. Até antes, os anjos não tinham nome. Agora em Daniel eles começam a se aparecer e definir com nomes. Antigamente, por exemplo, mesma ideia de aparição de anjo, por exemplo, em Josué, disse assim, o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. Não sou nem contra você, nem a favor de você. Eu sou um anjo que vem da parte do Senhor. Ou seja, não tinha nome. E dentro dessa questão teológica, a gente consegue entender quando ou como foi criado o surgimento dos anjos? Então, não há registro bíblico que mostre quando e como os anjos acabam sendo formados. Há uma tentativa, né, de justificar que esses anjos foram criados, são seres criados espirituais, né, mas foram criados possivelmente antes da formação do mundo. Mas quando e como, aí a gente já não tem, né, essa definição explicada na Bíblia. Sugere-se muita coisa, mas o que compete para nós é entender que, de alguma maneira, assim como nós fomos criados para a glória de Deus, os anjos também foram criados com o mesmo objetivo. Certo. Entendeu? E essa questão hierárquica dos anjos? Então, a gente percebe na Bíblia que existe, até o próprio apóstolo Paulo, quando ele define a outra parte, né, os poderes e principados e potestades, ele também acaba explicando que também no mundo espiritual existe uma relação de organização, até porque Deus é organizado. Se você olhar a criação, a natureza, existe toda uma organização. Deus é organizado, né? A organização pertence a Deus, né? A desorganização pertence a nós, né? Mas Deus é organizado. A gente percebe, por exemplo, na Bíblia, que a gente tem, por exemplo, anjos que têm um propósito, por exemplo, de serem ligados à mensagem, entendeu? São muitas vezes chamados de querubim. Você tem, por exemplo, anjos que têm um propósito, às vezes específico, de louvor ao Senhor, que são chamados de serafins. São, por exemplo, os anjos que a gente citou de Isaías 6, sim, e serafins que voavam à volta de Deus. Você tem, por exemplo, Miguel sendo chamado de arcanjo, e no livro de Daniel fica sugerido que Miguel seria um anjo de batalha, um anjo de guerra, trazendo um símbolo de que possivelmente existem anjos, né, que batalham em favor daqueles que são de Deus. Hebreus vai dizer isso, né? Não sabeis vós que os anjos são servos ministradores que ajudam, que servem aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, a gente entende que esses arcanjos são, de alguma maneira, anjos que batalham. Isso fica meio né, de uma forma simbólica, demonstrado para nós no texto de Daniel, quando fala sobre céus, quando o anjo diz para ele, olha Daniel, vim trazer a sua bênção, mas antes tive que romper, né, os céus até chegar com a sua bênção, e por isso demorou.
subentendendo que existe batalhas, né, e existe um universo paralelo, uma existência paralela de nós, que aí muita gente vai chamar de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, mas isso, né, é só a título de ilustração para o nosso entendimento, não é literalmente assim, até porque muita coisa a gente não sabe. Mas o que foi demonstrado para nós é que no primeiro céu seria a morada de Deus, onde Deus está. No segundo céu seria o lugar desses espíritos, onde eles habitam, onde eles moram de alguma maneira. E ali se misturam anjos que são de Deus, anjos que não são de Deus, outras espécies espirituais que a gente não conhece, que a gente chama de demônio, etc. E também a gente tem na parte do terceiro céu aquilo que nós conhecemos como a Terra, né, como o campo físico. Mas isso é muito limitado e a gente está falando de uma ideia, de uma ilustração de praticamente 3.000 anos atrás. Isso é só para a gente ter um entendimento de que existe, não é, esses anjos que se dividem, né, em funções, em hierarquias. A gente percebe, por exemplo, que quando o próprio inimigo, né, foi criado, segundo Ezequiel 28, como um anjo preparado para funções especiais, com todo adorno, com toda beleza, né? A narrativa é uma narrativa de construção romântica. Você foi criado com todo adorno, foi criado para propósitos maravilhosos, mas infelizmente, né, você se rebelou. Então, a gente acredita que sim, existem anjos que cumprem funções maiores, outros cumprem funções menores. E talvez cada um dentro das suas repartições, né, das suas ideias de louvor, de servir a Deus, de mensagem, de batalhas, etc. Dentro do texto de Judas, sobre Satanás ir ter com o corpo de Moisés, dentro do texto também de Daniel, capítulo 12, em que um principal está diante de Daniel e o arcanjo chega, atrapalhando as orações. Dentro também do texto em que Adão e Eva expulsos do paraíso e 2 querubins com espada. Então a gente consegue ver essa estrutura, mas você consegue ver essa estrutura como? De uma guerra de espada ou de um poder no nome do Senhor absoluto? Então, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: toda a manifestação física, ou seja, toda a comparação física com esses seres é um erro, porque esses seres são espirituais, entendeu? Quando essas aparições, quando essas simbologias nos aparecem, é para que a gente tenha entendimento, entendeu? Por que, por exemplo, são 2 querubins com uma espada na mão? Porque esse era o símbolo de 2 guardas, entendeu? Desde os primórdios dos tempos mais antigos, os reis tinham os seus oficiais que o protegiam, entendeu? Então, sempre essas imagens sobre o mundo que é espiritual são símbolos, entende? Símbolos para que a gente entenda não só a definição de quem está, mas o propósito. Entende? Entendi. O propósito. Por exemplo, por que o anjo demora para chegar com a bênção de Daniel? Talvez a ideia ali seja, na questão da visão, é para Daniel entender, entendeu? Que existe também um outro lado militando contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, contra os propósitos de Deus, entendeu? Na cabeça de muitos cristãos, de uma forma muito até infantil, eles acham que o anjo está com a espadinha e o demônio também, eles estão, né, cortando na espada, voando fogo para tudo que é lado. Mas óbvio que esse domínio ele se dá de forma espiritual, em concepções espirituais, e essa batalha se dá também em concepções espirituais das quais nós nem vemos, nem entendemos, entendeu? Mas são batalhas em âmbito espiritual, guiados pelo poder das trevas e pelo poder de Deus. Também é um equívoco a gente entender que parece que essa luta é uma luta franca, não é? E quando um demônio chega, o anjo de Deus parece que vai ter dificuldade, né? Como filme de Hollywood, né? O anjo vai apanhar muito, né? Antes de depois ficar todo arrebentado e asa para tudo que é lado e pena para tudo que é lado, aí depois ele vai conseguir dar um golpe fatal em um demônio. A gente tem que entender que toda a força que procede de Deus vence as trevas de todas as formas. Absolutamente. Claro, entendeu? Senão a gente estava perdido. Senão a gente era refém do mundo espiritual de todas as forças malignas. Ainda mais nós, que somos, segundo as Escrituras, de alguma maneira inferior a esses seres. Entende? São espirituais, mas isso não significa que sejam menores do que nós. Pelo contrário,
São seres muito mais fortes, muito mais preparados, com condições e poderes, não no sentido de força, né? Mas no sentido de capacitações dadas por Deus, que são diferentes da nossa concepção, de muitas formas. Ainda mais nós, com a influência do pecado. Aí que nós estamos, né? Estamos envelhecendo, né? Encontrei você hoje, já tem tempo que eu não te vejo. Eu já estou com cabelo branco, você já está com cabelo branco. Né? Então a realidade dessas batalhas é totalmente diferente. E a questão de como esses anjos aparecem tem muito a ver com o propósito, entende? Porque não é só o anjo aparecer, mas a mensagem. Por exemplo, quando os anjos aparecem aos pastores para anunciar Jesus, como é que eles chegam? Tristes, com fome? Não, eles chegam felizes, cantando, sabe? Hosana nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles chegam louvando, entende? Por quê? Porque é um símbolo, entendeu? É um canto de alegria. Era isso que eles queriam demonstrar além da mensagem. Nasceu o rei, nasceu o Redentor. Quando o anjo se aproxima de Maria, né, que ali ele se apresenta como Gabriel, como é que ele se apresenta? Ele se apresenta de uma forma mais humana possível para conversar com uma menina que possivelmente tinha 15 anos, que ela ainda sem nenhum relacionamento sexual na vida dela, seria mãe. Entendeu? Então é um susto, uma responsabilidade, um fardo. Podia dar tudo errado na vida dela. Ela podia ser discriminada, ela podia ter perdido o casamento com José. Ela engravidou, não era casada. Entende? O texto de Mateus diz que Deus confirmou no coração de José aquilo tudo que tinha dito a Maria, para que não houvesse justamente essa falta de entendimento de José, esse abandono de José dos seus compromissos com Maria. Mas foi assim, uma mensagem pesada. Então, como que o anjo se apresenta? Como um homem, entendeu? Como um mensageiro doce, entendeu? Que diz para ela, confie, porque para Deus nada é impossível, entendeu? Nós ouvimos um pouco com o pastor Fábio Saraiva a respeito dos anjos. Temos muito mais, né? Se formos discutir, passaremos, eu acredito, que o resto das nossas vidas discutindo. Mas agradecemos a sua participação nesse primeiro momento. Com o pastor Fábio Saraiva, nós continuamos falando sobre demologia. Como que é essa estrutura, pastor, sobre as questões do demônio, as questões hierárquicas, a questão de atuação, o seu surgimento? Sim. O Champlin, ele diz uma coisa muito legal. A gente também, de igual forma, a gente tem a dúvida de quando os anjos foram criados, a gente também não tem uma afirmação de como os demônios foram criados. Alguns até acreditam, lógico que isso é uma teoria, está na Enciclopédia de Bíblia e Teologia do Champlin, como uma possibilidade que até muitas crenças colocam, e até alguns teólogos de alguma maneira colocam. Não é uma realidade absoluta, nem uma certeza, porque a gente não tem como ter certeza. Talvez seja até uma sentença a algumas almas perdidas, de alguma maneira, que se transformam em demônios por algumas razões. Uhum. De alguma maneira, a gente aprende que também no mundo espiritual existe aqueles que são antagônicos a Deus. E de alguma maneira esses seres espirituais, que talvez também sejam criaturas de Deus de alguma maneira rebeladas, não só os anjos, né? Porque toda a criação pressupõe-se que tenha um criador. Uhum. A gente não acredita que demônio crie demônio. A gente acredita que alguém criou os demônios. Então, talvez em uma outra concepção, esses entes espirituais se rebelaram contra Deus, assim como uma parte dos anjos também se rebelam junto a Satanás e são expulsos do céu, uma terça parte, como diz as Escrituras. Mas no caso dos anjos caídos, eles não são os demônios, entendeu? Há uma diferenciação com relação a isso. Mas a gente vê que existem seres espirituais, da onde eles vieram, também não tem assim tanta importância, né, da onde, quanto tempo, mas de alguma forma eles existem e eles estão vagando, né, sem uma casa, sem uma morada. Talvez seja por isso que a gente começa definindo os demônios como seres espirituais que dependem de espaço, muitas vezes físico, não só em questões regionais, de lugares no mundo, como também de pessoas. Porque são entes que ficaram
perdidos, entende? Não tem casa, não tem uma estrutura. Servem agora a Satanás e a seus propósitos, mas a gente também não sabe definir onde e como. O servo de Deus está no mundo e tem a sua morada celeste garantida, que é a Nova Jerusalém, o paraíso que Deus nos prometeu. O povo de Israel também tinha sua morada aqui, mas cria no seio de Abraão, que era também o seu paraíso, que hoje todos, né, compreendemos ser o céu. Mas e os demônios? Onde eles ficam? Entende? O inferno, segundo as Escrituras, não é o lugar deles. O inferno é o lugar daqueles que Deus condena segundo as suas obras más, segundo aqueles que se revoltaram contra os planos de Deus. Não necessariamente significa que o diabo viva lá e os demônios vivam lá. Entende? Pode ser? Pode ser, mas não há nada em nenhuma confirmação que justifique esse tipo de coisa. Se você olha, por exemplo, no livro de Jó, a frase que o próprio Satanás diz a Deus sugere justamente que a terra seja uma morada para eles. Porque o próprio Satanás, o próprio Deus pergunta para Satanás de onde vem, né? E ele fala de perambular, né? De rodar, de percorrer a terra. Entende? João diz que o mundo jaz no maligno. Então a gente acredita que os demônios também de alguma forma, também no mundo espiritual, mas também no mundo físico, eles dependem de estruturas, de ambientes para se colocar, para existir, para se manter de alguma maneira. Essa construção sobre demônios também é gradativa. No Antigo Testamento, essa compreensão era muito pequena. Mas conforme o desenvolvimento da história foi acontecendo, o homem foi percebendo que sim, haviam seres ou espíritos, ou o Espírito de Deus, chamado de anjo, ou de alguma maneira também havia espíritos que não eram de Deus. Traziam transtorno, dificuldade à vida de pessoas. No Novo Testamento a gente tem, por exemplo, o Evangelho de Marcos, dizendo que Jesus curou muitos paralíticos, coxos, enfermos e livrou muitos endemoniados. Por que na época de Jesus tinha tanto endemoniado? Já parou para prestar atenção? Porque quando a gente estuda sobre esse assunto, a gente aprende duas coisas. Primeiro, o lugar onde Jesus estava. O lugar onde Jesus estava e onde ele fez o centro do seu ministério, que era Cafarnaum e as cidades em volta de Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar muito misterioso. Não tinha tanta influência judaica e tinha uma influência muito prosélita, muito misturado com todas as coisas, com todas as crenças. Havia muitas caravanas de gregos que iam lá, mercadores, comprar e vender coisas. Então a Galileia era um pano de fundo excelente para o ministério de Jesus, porque não tinha influência religiosa tão forte a ponto de atrapalhar Jesus nos seus ensinos e divulgação do seu próprio nome. Se a Galileia fosse muito judaica, como a Judéia no sul, como Jerusalém, e os sacerdotes, os escribas e o templo, Jesus teria que bater de frente contra tudo isso para depois se apresentar como Cristo e resolver o problema e a dificuldade de muita gente. Então a Galileia foi muito importante no ministério de Jesus, porque Jesus pegou um pano de fundo, uma folha em branco, para ensinar sobre si mesmo, e isso foi positivo. Mas ao mesmo tempo, a terra que não é de ninguém, entendeu? Manifesta-se de tudo, entendeu? E esse é o grande problema também da Galileia. Tinha muitas pessoas que tinham contato com todos os tipos de crenças e tudo mais, e acabava gerando também essas espiritualidades de todas as formas. Muita gente endemoniada na época de Jesus, se você prestar atenção, estava muito nessa região. Pobre, sem crença, onde as pessoas buscavam qualquer tipo de espiritualidade, se agarravam em qualquer coisa, e isso acabava manifestando espíritos. Mas a grande explicação é por que a Galileia teve tanto endemoniado na época de Jesus? Antagonismo ao próprio Cristo. Sim. A aparição de Jesus como Deus fez com que muitos desses espíritos emergissem de todas as formas, de todos os lados, e muitos deles, é interessante que em todos os textos, eles dizem: o que tu vieste fazer aqui, ó filho do homem? Entendeu? Entendeu. Porque as pessoas não tinham compreensão de quem Jesus era, mas o mundo espiritual sim. Então tinha um mundo espiritual muito atuante ali do mal e as pessoas não conseguiam compreender. Sim, com certeza, entendeu? Se sabia que eram espíritos ruins e que os espíritos atrapalhavam a vida das pessoas, porque ninguém que está endemoniado fica bem.
né? Pelo contrário, isso trazia aflição no coração e na mente das pessoas de todas as formas. Tanto é que Jesus libertava essas pessoas. O texto mesmo diz, Jesus trazia alento ao coração dessas pessoas. Mas a gente também vê que isso era essa ação espiritual era uma ação contrária também aos planos de Jesus, entendeu? Para atrapalhar e confundir a mente e o coração das pessoas. Dentro desse mesmo pensamento, mas citando Paulo, Paulo vai falar sobre principado, potestade e hostes do mal. Sim. O que ele refere-se a isso? Então, a gente também acredita que da mesma forma que, de alguma maneira, os anjos têm sua hierarquia, com querubins, serafins, arcanjos e outros, talvez, tipos de anjos não declarados, mas que existam, talvez de alguma maneira, o mundo espiritual também tem sua casta de demônios. Jesus, em Marcos capítulo 3, é chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. A palavra Beelzebu significa Deus das carniças, Deus dos mortos, né? Deus das moscas. Essa é uma concepção do que significaria Beelzebu, que seria príncipe dos mortos. Ou seja, a ideia de Paulo é que se existe um principado, é porque existem pessoas que têm para si um príncipe, entendeu? Se existe potestades, a ideia de potestade aí nesse caso é que existem poderes, ou seja, existem os poderosos que governam e mandam nos seus subordinados. E a gente vê que sim, existem anjos, existem demônios no caso, que têm uma influência menor e uma influência maior. Entendi. Entendeu? Um poder às vezes maior, às vezes um poder menor, entende? Com relação a algumas pessoas e algumas circunstâncias da vida. Por exemplo, em Gadara, lembra do rapaz de Gadara, que estava endemoniado, e o demônio trazia ele para um lugar escuro, né? Um tenebroso, que eram as catatumbas, tipo um cemitério, e escuro, e isolado, entendeu? E Jesus expulsa aqueles demônios e percebe-se que não era só não era só uma manifestação, porque todos os porcos, a manada de porcos se precipita, né, diante de uma penha, diante de um morro e se lança ao mar. Ou seja, ali havia uma manifestação de alguma coisa muito mais poderosa sobre aquele homem, sobre aquele homem ali em Gadara. Entendeu? Assim como também Jesus chama uma vez os discípulos de Jesus chegam junto com uma mãe e dizem: Senhor, nós oramos, nós invocamos o nome do Senhor, mas não conseguimos libertar. E Jesus diz: não, é porque esse menino tem nele legião. Ou seja, existe atrapalhando a vida desse menino, tomando essa vida desse menino, não só um, mas vários. Entendeu? Então, a ideia aqui é que se dependa muito mais de uma busca maior, de uma entrega maior, de uma necessidade maior de Deus, para que de fato aconteça toda essa libertação e também para que se cumpra os planos, né, de Deus na vida do menino e da família também, com o encontro com Jesus. Também para os discípulos entenderem que a presença de Jesus também faz toda a diferença. Existem todas as interpretações. Mas existe sim essa hierarquia, entendeu? Existem esses poderes que influenciam. A gente acredita que sim, existem servos, né, né, espíritos que influenciam muito mais o comportamento de alguns outros seres humanos do que outros. Sim. Às vezes são possessões leves, às vezes as pessoas estão possessas, mas isso não se define, entende? Não perde consciência, não perde, mas às vezes existe ali uma influência direta de um espírito maligno na vida da pessoa. Em outros casos isso é perceptível, entende? Se muda até a configuração de fala, de voz, de andar, entendeu? E é nítido que ali se tem alguém e alguém que não é qualquer alguém, né? Então, o mundo espiritual também se manifesta com todas essas nuances, né? De alguma forma, Jesus Cristo explicou também o necessário sobre isso. Se você olhar nos evangelhos, Jesus Cristo disse assim aos seus discípulos e também para todos nós o seguinte: entendam o seguinte, os demônios, eles são organizados, estão sempre cumprindo os planos para que o homem se distancie de Deus, se engane, seja seduzido pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Mas Jesus sempre ensinou
Aprendam sobre mim. Entende? Porque o que importa é vocês entenderem que comigo tá todo mundo vencido. Entendeu? Então essas coisas são importantes. Mas sim, existem demônios. A não crença nos demônios é um erro. Né? Apareceram na época de Jesus, foram opositores do ministério de Jesus, né? Influenciaram o comportamento de muitas pessoas na época e continuam influenciando até hoje. Entendeu? Você vê, por exemplo, esse dia eu estava conversando com um irmão da igreja, a gente estava vendo um vídeo africano de que eles pegavam palha. O vídeo está na internet, todo mundo pode assistir. Eles pegam palha, vão amontoando as palhas, entendeu? Até ficar mais ou menos na altura de uma pessoa e começam a bater os tambores, começam a fazer suas cantigas, invocando ali os seus espíritos de mortos, os seus né, guardiões, como é muitas vezes chamado na África, e de repente aquelas palhas começam a andar no meio do povo. Ou virando cambalhota, ou se arrastando, e elas vão andando pelas ruas. Entendeu? Eu sempre brinco dizendo, as pessoas que falam assim, não, esse negócio de espírito, isso não existe não. Eu falei, dá um pulinho na África, entendeu? Vai lá, querido. Dá um pulinho, passa 10 dias, entendeu? Você não precisa ir atrás dessas coisas. Mas faça uma pesquisa. Pergunte a um africano, vá lá ajudar e pergunte, faça uma pesquisa para você mesmo. Você vai voltar com a sua cabeça completamente mudada. Porque o lugar que, lógico, que mais se invoca, mais você vai ter esse tipo de manifestação. E aí não é um demérito com relação à África, pelo contrário. É porque a gente sabe que lá tem muitos rituais espíritas, né? Que é a matiz de influência, né, de espiritualidade africana. E a gente acaba tendo uma influência muito grande também desses espíritos, entendeu? Que se manifestam de uma forma, às vezes, física, na frente do povo, na frente das pessoas, entendeu? E quando você trouxe uma palavra anterior sobre esses anjos, sobre o próprio inimigo, e que você entender, no seu entendimento, que ele não vai ter um final no inferno. Qual seria o final desses demônios? Então, a Bíblia diz, se você ler Apocalipse capítulo de número 20, que o fim reservado a estes é a destruição. Se você ler o que está escrito lá em Apocalipse, diz assim, e Deus pegará o diabo, o anticristo e a besta, assim como os seus seguidores, e lançará no lago de fogo. Entendeu? A ideia de lançar no lago de fogo é uma ideia de extinção. Entendeu? A pergunta é, a grande pergunta escatológica, né, que não é o nosso caso aqui hoje, mas a pergunta escatológica é, tem gente que acredita que o inferno é eterno. Então, a besta, o diabo e o anticristo e seus seguidores não seriam necessariamente pessoas que se filiaram como seres humanos ao anticristo. Seriam esses seguidores um mundo espiritual. Entendeu? Demônios, essas castas, né, e todas essas espécies de entidades espirituais antagônicas a Deus que seriam lançados no lago de fogo. Outros acreditam que o inferno ele é finito, entendeu? Que ele não é eterno. Ou seja, então, o diabo, a besta e o anticristo e todos os seus seguidores que serão jogados no lago de fogo, compreende-se também espíritos maus, os demônios de todas as formas, e também aqueles que seguiram a besta no fim dos tempos. E foram filhos da besta, como diz Apocalipse de alguma maneira, que existem muitas pessoas que seguirão o inimigo. Apocalipse capítulo 17 diz isso claramente, que as pessoas saberão que o mundo está sendo controlado pelo inimigo e mesmo assim darão ok com essa relação. Então, essa é a gente chama isso de teologia aniquilacionista, né? Se o inferno ele vai ser eterno ou se ele vai deixar de existir. A ideia aqui não tem tanta importância, aí depende de cada um, porque muita gente pensa assim, eternidade é um tempo sem fim, não é? Mas esse conceito ele é muito primitivo, entendeu? Porque eternidade não é só isso. Eternidade também é qualidade, entende? O tempo é extremamente relativo. A gente está aprendendo isso a cada dia mais na astronomia e na física. Mas independente sobre essa questão do inferno,
O que a Bíblia deixa claro é que a besta, o anticristo e o falso profeta, que é a trindade satânica que se manifesta no fim, de alguma maneira. O diabo sempre quis ser igual a Deus e no fim vai procurar ser igual a Deus. Deus é triuno, o diabo também no fim vai querer ser. E vai se manifestar também dessa maneira. Então os três serão lançados no lago de fogo junto àqueles que os seguem. Ou seja, então a gente acredita que no fim todos estes seres espirituais não ligados a Deus serão aniquilados. Entendeu? Nós ouvimos um pouco mais, né? Quero citar até diante dessa fala Erwin Lutz, que ele vai dizer que o diabo se deu mal quando ele deixou de ser servo para ser escravo. Então, quando ele jogou os dados, ele automaticamente cravou o X dele no dia da sua destruição. Com certeza. Final. Pastor Fábio Saraiva, de o que nós já ouvimos a respeito de anjos e demônios, estamos vivendo uma teologia hoje presente que tem enaltecido esse tipo de comportamento e principalmente tem trago em evidência essa manifestação ou até mesmo esse culto ao mal. Erwin Lutz vai dizer que as igrejas nos dias atuais estão adorando o Satanás ocultamente. Você concorda? Infelizmente. A gente, infelizmente, tem percebido, por exemplo, uma infinitude de igrejas que no seu culto esqueceram completamente de Jesus. Entende? E a gente aprende em Cristo Jesus o seguinte: o próprio Jesus contou uma espécie de parábola para os seus discípulos explicando o seguinte: quando o mais valente chega na casa, todos saem. Ou seja, o que Jesus Cristo queria dizer isso? O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus Cristo chega com o seu Espírito, se tem demônio, se tem um, se tem dois, se tem 10, todo mundo tem que sair dali. Aleluia. Entendeu? É o que Jesus Cristo disse, por exemplo, em João capítulo 10. Vós sois as minhas ovelhas e ninguém as arrebata de minha mão. A partir do momento que vocês estão comigo e eu sou o pastor, dono da ovelha, e eu estou cuidando da ovelha, não tem mais assaltante. O ladrão vem quando o pastor não está. E Jesus faz a comparação. Existe aquele que trabalha no curral com as ovelhas, mas ele é o trabalhador. Ele não é o pastor. Quando vem um problema, ele foge. Mas eu sou o pastor das ovelhas. Entendeu? Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E ninguém arrebata as minhas ovelhas de minha mão. Jesus explicou isso mostrando para nós o seguinte: que a pregação da igreja e a fé dos cristãos tem que estar alicerçada nele. A partir do momento que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, está vencido o império das trevas. Comentamos, por exemplo, que Jesus Cristo falou pouco sobre demônios. Se você pegar Jesus, ele falou pouco sobre. Porque não era importante? De certo modo, era importante os discípulos saberem que existe. Mas, em contrapartida, os discípulos precisavam aprender sobre Jesus. Porque é isso que resolve. Se eu digo para o Moisés, Moisés, eu vejo que tem 2 demônios na sua vida. Opa. Né? E aí? E Como que não vamos conferir isso? não é? Mas não só isso. O problema de eu ficar lançando isso sobre a sua vida é que eu gero, primeiro, o medo. Na pessoa, você sai da sua casa, vem para a igreja, para encontrar uma palavra de paz. Aí eu olho para você e falo, Moisés, vejo 2 demônios na sua vida. Como você sai da igreja? Feliz? Eu apavorado. Entendeu? Isso gera na vida do indivíduo medo. E esse é o grande problema e por isso que infelizmente, muitas igrejas trabalham sobre esse princípio. Dominação? Claro. Óbvio. Entendeu? Porque se eu lanço medo, eu tenho que também lançar como resolver. A solução. Eu lanço a solução. Entendeu? Que é a quarta-feira da vitória. Entendeu? É o culto do óleo ungido. Entendeu? É a oração do poder que só eu tenho, você não. Que Deus me deu uma oração específica. Que um dia, na minha comunhão com Deus, Ele me passou tal. E aí você tem que vir na minha igreja para se libertar dos demônios.
Então, dentro desse sentido, acaba empregando o absolutismo, Claro. em que eu sou o centro e as coisas só acontecem por mim. Claro, óbvio. Você pode pegar todas as pessoas que se fizeram como pastores, que ensinam sobre o mundo espiritual, que você sempre vai ver, sempre vai ter esses homens como uma referência de espiritualidade e uma referência de capacidade de libertação sobre os outros. Não é isso que a Bíblia ensina. Em lugar nenhum a Bíblia diz que Paulo liberta as pessoas do mundo espiritual. E olha, tá difícil achar um Paulo hoje, né? Um homem como Paulo, como Pedro, como João. Nenhum desses homens reivindicaram o poder de Deus para si mesmo, dizendo, olha, eu sou o apóstolo de Deus, sabe? E em mim está o poder para libertar. Não, meu querido, o poder nunca esteve, de alguma maneira, com esses apóstolos, ou com um nome, ou com uma nomenclatura de igreja eclesiástica. O poder está em Cristo. Entende? Não está em uma bandeira denominacional. Não, entendeu? Nem no título. Ele é pastor. Não, meu querido, nem o pastor. Entendeu? Mas eu vou chamar aqui o pastor, porque tem muito disso, né? Eu vou chamar o pastor aqui na igreja para orar, ou aqui em casa para orar, porque o negócio está meio carregado. E o que você acha que eu faço, meu filho? Né? Baixa uma haste de cobre, né, no chão da sua casa. Joga um sal grosso. Joga um sal grosso, né? Quem resolve é Jesus. Só se ele entrar no coração e fazer na sua vida morada, iluminar a sua vida com o Espírito Santo, só se acontecer isso você vai ter toda a libertação. Só que o que acontece? Lembra que eu falei sobre o medo? Essa pregação não gera medo. Essa pregação gera o quê? Libertação. Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai estar salvo. Você vai estar liberto. Principalmente dos tiranos. De tudo. Creia no Senhor Jesus Cristo que não tem demônio, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem presbítero, não tem nada. A igreja vai ser um lugar que, junto com o seu líder espiritual, você vai amadurecer a sua fé. Para adoração. E abençoar a vida de pessoas. Para adorar a Deus, para se consagrar ao Senhor e para edificar a vida de outros também. E juntos, para vocês também anunciarem a graça de Deus às pessoas que ainda não conhecem. Mas tudo depende de como Cristo está na minha vida. Mas a partir do momento que eu sou o servo de Jesus, não tem mais demônio. As pessoas falam assim, não, Moisés, você é servo de Deus, eu estou vendo, mas eu acho que tem alguma coisa errada, eu acho que é mundo espiritual. Não é, as pessoas não leem as Escrituras. Colossenses capítulo de número 1 diz assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção dos pecados. Ou seja, o nosso reino em Cristo Jesus, pela fé, não é mais o mundo espiritual. Mesmo que tivéssemos cortado os nossos pulsos e feito pacto com o diabo, em Cristo Jesus, a partir do momento da fé, o nosso reino passa a ser outro. Paulo diz isso aos irmãos em Efésios, dizendo assim, quando vocês aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de vocês fizeram isso pela presciência de Deus, e pela fé de vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês são marcados como aqueles que são de Deus e aqueles que haverão de receber a promessa da salvação. Não tem mais influência do diabo sobre a vida de vocês. No que tange a possessão, influência espiritual, nada disso. O que existe é, sim, o diabo pode, como a gente falou há alguns minutos atrás, como o diabo às vezes ele é territorialista, os demônios principalmente, em alguns lugares que ele exerce força, um servo de Deus, quando ele chega, ele se sente oprimido, que é uma das coisas que o cristão pode sentir, opressão. Você chega num lugar, você se sente mal. Você está perto de uma pessoa, você se sente mal. Mas lembre, isso é um sentido que pode ser espiritual ou físico para te alertar, para te despertar, para te fazer ser naquele lugar ali a luz de Cristo. Aquilo que João está dizendo na sua primeira carta 5,18. Aquele que é nascido de Deus faz as coisas de Deus e o inimigo não toca. Claro, entende? Não tem essa do inimigo tocar mais na minha vida, entendeu? Se Cristo está em mim, eu sou nova criatura. Porém, existe aquela teologia ou aquele líder que não te ensina e que essa Sim. pessoa ela vai ficar dentro de um contexto em que ela não compreende e ela pode ficar facilmente vulnerável, né? Claro, óbvio. Porque o que acontece? A gente sabe que o amor
em Cristo, ele é libertador. O amor em Cristo, ele te traz paz. Ele tira da sua vida todas as influências diabólicas. Mas o medo é o contrário. O medo, ele consome a sua mente, o seu coração e também a sua espiritualidade. Não é que o servo de Deus não vá sofrer, justamente como a gente falou, com a influência do inimigo. Ele sofre de forma externa. Mas a opressão também pode derrubar um servo de Deus, também pode machucar um servo de Deus, pode confundir o servo de Deus. Mas isso não significa que isso seja influência do passado, ou influência de pecado, ou falta de Deus na vida do indivíduo. E isso é muito triste. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas elas traduzem a sua falta de espiritualidade, ou o anúncio de que a vida da pessoa tem um demônio, justamente com a sua falta de fé. Entendeu? E aí a pessoa que já está, às vezes, debilitada por inúmeras razões, às vezes está adoecida por questões de ansiedade, ela fica ainda pior. A pessoa, às vezes, ela está ruim, ela está fraca espiritualmente, aí vem a pessoa e fala, ó, é demônio. Ela piora, ela adoece. Entendeu? E aí essa é a questão, né? Nesse adoecer, óbvio que o inimigo influencia. Quantas pessoas que a gente conhece, próximas de nós, que mesmo servos de Deus, mesmo que creem absolutamente em Jesus Cristo, não ouviram em momentos de crise de depressão e momentos de ansiedade grave, ouvindo vozes dizendo, pega a faca, se mata. Pessoas que estavam dirigindo e ouviram vozes na sua mente, na sua cabeça, dizendo, vai, joga o carro nesse caminhão. É lógico que, nesse caso, os espíritos, eles influenciam. Não é? Quantas pessoas, por exemplo, que tiram suas vidas? Entendeu? E que talvez não foi essa ação diretamente uma influência do inimigo. Nós não estamos desconsiderando isso. Sim. Mas nós estamos dizendo que o que nos liberta, nos fortalece e nos salva e nos tira todas essas questões é Jesus. Amém. Nós participemos hoje com o pastor Fábio Saraiva, falando um pouquinho sobre anjos e demônios, suas considerações. Para você que está inscrito em nosso canal, meu agradecimento. E para vocês que se inscreverão, convido a você a participar. Todas as sextas-feiras nós teremos um vídeo, nós teremos um assunto para postar. Pastor, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço demais o convite e que Deus abençoe muito a vida de você. Quero que você esteja outras vezes. Vai ser um prazer. Então, bater papo é muito bom. Fica assim. Joia.